Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você estiver vendo. Que a presença de Deus, do Espírito Santo, se faça presente na sua casa e na minha, trazendo alegria, renovo, esperança e tudo de maravilhoso que o nosso Pai possa nos dar. Convido você a pegar sua Bíblia e abrir comigo, como nós temos proposto e realizado semanalmente. Abrir comigo a sua Bíblia no capítulo 14 de Mateus. Lembrando que a sua Bíblia pode ser a Bíblia que você tiver aí, tá? Bíblia evangélica, Bíblia católica, Bíblia Ave Maria, a Bíblia. Vamos ler junto essa carta que o papai deixou para nós. Então vamos lá? Pega uma aguinha, um cafezinho e vamos dar continuidade à nossa leitura semanal. Então vamos lá, capítulo 14. O Di tá aqui comigo também, né, amor? Sim. Vai dar um bom dia, boa tarde, um oi pro pessoal. Oi, pessoal, tamo aqui. Tamo junto. Vamos. Então vamos lá. Vamos lá no capítulo 14. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Bom, pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocado-o na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Portanto, João lhe dizia: Não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. João Batista era profeta, né? No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e o agradou tanto a Herodes, que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que lhe pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito. Mas, por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Essa passagem, anteriormente, nós já lemos, né, esse acontecimento. João, ele falava do pecado de Herodes, de estar casado com a mulher do seu irmão, né? E Herodias tinha raiva, porque o pecado dela era exposto, né? Então, João, ele declarava: isso é errado, isso não é correto. E ela, se sentindo ali acusada de um pecado que ela estava cometendo ali à frente de todos, ela queria o mal, ela queria vingança e usou a filha acreditamos, alguns teólogos falam que através de uma dança sensual aí, né, de uma dança, ela conseguiu que Herodes fizesse essa atrocidade, né, esse assassinato contra João. E Herodes, a gente percebe que era um homem totalmente confuso, né, amor? Totalmente pensamentos tumultuados, tanto que aqui, né, no primeiro versículo, ele relata, olha, veja bem, que João Batista, olha só, por aquele tempo Herodes, né, os relatos de Jesus, ele ouvia que Jesus fazia milagre e ele acreditava que João Batista ressuscitou dos mortos e por isso fazia milagres. Quer dizer, uma confusão de pensamentos, né? Era quase que ele acreditava até, digamos que numa reencarnação. Loucura. Uma pessoa que ela é confusa mentalmente, ela acredita em tudo, né? Em tudo, e é um turbilhão de pensamentos. Ela não tem um pensamento fortalecido no que crê. Nem sei se crê em algo, né? Porque aqui a gente vê que ele estava numa mistura de pensamentos, sentimentos e acreditando em coisas que nem ele sabe no que ele estava acreditando, né? Manteve ali uma ideia, um pensamento, uma palavra que custou a vida de João Batista. Então a gente vê um homem totalmente
alimentado, né, pelo poder, pelo ser, pelo ter, e que agiu de forma totalmente momentânea e manteve essa ideia terrível e acabou dessa forma. Quer falar algo a mais aqui, amor? Isso mesmo. É isso mesmo, né? E após esse acontecimento, então, os discípulos de João vieram, levaram o corpo e o sepultaram, e depois foram contar isso a Jesus. Vamos lá? Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. O que Jesus queria fazer, gente? Ele acabou de ouvir o que tinha acontecido com João, né? Naquele momento ele queria vivenciar o luto, vivenciar a sua dor, procurando se retirar, ficar mais sozinho, num lugar mais deserto, para sofrer, porque existem alguns momentos que a gente tem que se permitir, né? Vivenciar uma dor, vivenciar um luto. Eu, como psicóloga, posso de afirmar e garantir que existem alguns momentos que nós temos que nos retirar, nós temos que ir para um lugar mais sozinhos e vivenciar, se permitir chorar, se permitir sofrer por alguma questão, principalmente aqui, né, por um luto. Então, às vezes, esses momentos são necessários para que a gente possa se fortalecer. E se reorganizar, né? E se reorganizar. Se reestabelecer. Se reestabelecer. As ideias ficam muito, né, acho que um turbilhão, quando a gente está num momento de luto, num momento de dor. Então, Jesus, ele pegou o barco e quis ir para um lugar mais sozinho, talvez para chorar, falar com o Pai, orar e ficar bem, né? Continuando aí no versículo 13. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Aqui o Senhor precisava ficar sozinho, né? Orar, falar com o Pai, porém ele se compadeceu da multidão que o esperava. Foram ao encontro dele, né? Quando ouviram que ele estava indo para lá, e ele curou ali grande parte ou a todos que estavam ali na multidão de suas enfermidades. Jesus precisando ser acalentado, precisando ser cuidado, precisando ficar um pouquinho sozinho, orar e curar suas feridas, suas dores, ele se compadeceu com a dor do seu próximo, do outro. E assim nós também, né? Em muitos momentos da nossa vida, às vezes a gente vai estar com um turbilhão, né? Turbilhões de coisas para organizar, para se curar de algumas questões. E o Senhor vai nos usar para curar pessoas. Vai nos usar para levar a palavra de esperança para as pessoas. Porque é assim que nós somos curados. Assim também na faculdade, né? Ou na faculdade, ou na época de escola, quando a gente queria aprender de fato um novo ensinamento, um novo estudo, o que a gente fazia? A gente estudava, e quando a gente ia ensinar algum amigo de sala ou algum colega, a gente era ainda mais aperfeiçoado naquele assunto. E também na nossa vida. Quando a gente cura a ferida do outro, né? Ou ajuda o outro em um momento difícil, o Senhor cura as nossas dores e cura também as nossas feridas. E aqui o nosso Senhor Jesus nos ensinou que ele estava em um momento de luto, ele estava em um momento que ele queria ficar mais quietinho, mais, né? Subir nos montes, orar e ficar ali, né? Um momentinho com o Pai. E permitir vivenciar esse luto, mas ele se compadece com as pessoas que o esperavam e que estavam ali em sofrimento, buscando a ele, né? Versículo 15, amor? Sim. Tá, então ele viu grande compaixão aí no versículo 13, né? E curou os seus doentes. No versículo 15, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados e comprar comida.
Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou à multidão. Peraí. Perdão, gente, eu pulei o 17. Então, voltando aqui ao versículo 16. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer, para eles comerem. E eles disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. É tudo que temos aqui. No versículo 17. Jesus: tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou com a multidão que se assentassem na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças. E partiu os pães. Em seguida, deu aos seus discípulos, e este à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Glória a Deus, graças a Deus por esse milagre de Jesus. O que a gente percebe aqui? Os discípulos, olhando com o olhar humano, né? Como eu, você, muitas vezes, em algumas circunstâncias de nossa vida, né? Eles falaram: Jesus, vamos dispensar a multidão para que eles possam ir embora e para que eles possam se alimentar, né? Na casa deles, num vilarejo mais próximo, em algum lugar. Então, com o olhar humano, a gente pensa com a lógica humana, não é verdade? Quantas vezes a gente tem alguma questão para resolver, a gente vai, óbvio, sempre com a lógica humana. E Jesus indagou a eles: dê vocês a eles algo para eles comerem. E os discípulos: Senhor, o que nós temos aqui? 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 homens. Realmente seria uma quantidade, não daria nem para calcular, né, não daria nem para calcular. E o que a gente percebe aqui? O Senhor Jesus dispensou o que ele tinha? Não. Às vezes também na nossa vida, o Senhor vai usar aquilo que você já tem. É um talento, suponhamos, de fazer bolo, fazer pães. É um talento de costura, é um talento, não sei. O Senhor pode multiplicar aquele pouco que você tem. Seja na sua casa, na sua família, nas suas habilidades. Aqui, o Senhor multiplicou 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 homens. O que o Senhor quis mostrar aqui para os discípulos? Que Ele é o Deus também da multiplicação. Ele é o Senhor de tudo. E o que Ele fez? Ele pegou os peixes, levantou para o céu, olhou para o céu e deu graças. Quantas vezes a gente deixa de agradecer o pouco que o Senhor tem feito? Pouco aos nossos olhos, né? Porque seria um testemunho para muitas pessoas. E ele fez o quê? Deu graças e de forma milagrosa foi multiplicado e foi alimentado a multidão. Aqui a gente pode tirar o exemplo que o Senhor não recusa o pouco que você tem. O Senhor não recusa aquilo que você faz pelo próximo. Alguém doou esses pães e esses peixes. Eu acho que em Lucas é o menino, né, amor, que tinha. Lucas, se eu não me engano, ele relata que é um menino que tinha esses 5 pães e 2 peixes. Então, qual é o pouco que você tem hoje? O Senhor não nega de multiplicar o pouco que você tem. Senhor, a minha fé é pouca. Entrega para o Senhor, ora, que Ele vai multiplicar. Senhor, eu tenho sonhos, mas os meus recursos são poucos. O Senhor não nega, o Senhor multiplica. Ele só precisa de um coração disponível, um coração amoroso e um coração disposto a dar para o outro. Aquilo, ainda que seja 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres.
Aqui o Senhor também nos mostra que ele organizou as pessoas, né, amor? Em grupos, né? E depois o que sobrou o Senhor jogou fora? Não, ele ainda recolheu e guardou em um cesto, é isso? 12 cestos, recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Aqui também o Senhor mostra que não desperdiça. É isso, gente. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. E o próximo... Bom, já vamos continuar lendo o próximo também, do 14? Ou não? Vamos? Então tá. O próximo aí, gente. Então esse foi o primeiro milagre de Jesus, que foi a multiplicação dos pães, que nos mostra que o que é pouco para nós, o Senhor pode multiplicar. De repente você pode ter começado um negócio aí que é pouco para você, mas através da sua fé, da sua persistência e do seu dar de bom coração, de bom grado, o Senhor pode multiplicar de forma grandiosa, de forma milagrosa, como aconteceu aqui em Mateus, do versículo 13 ao versículo 18. 18 não, 21, né, amor? 21. Agora vamos lá no versículo 22, tá? Ainda do capítulo 14. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Jesus fez os milagres, multiplicou os pães, os peixes e subiu no monte para orar. E colocou os discípulos num barco e despediu eles, né? Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Ou seja, estava em uma turbulência de... Tempestade, só que assim, o vento levou o barco para longe. Foi levando o barco para longe, para alto mar ali, né? Saindo da beirada da praia. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Porquanto ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem! Sou eu, não tenha medo, não tenham medo. Hoje o Senhor fala para mim e para você: coragem! Não tenham medo. Quantas vezes a gente olha para o nosso medo e não olhamos para a grandeza do nosso Pai? Isso serve para mim, para você, para nós, né? Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, parou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a como que fala aqui? Genezaré? É isso? Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que neles tocaram foram curados. Graças a Deus, glória a Deus por essa palavra. Então aqui a gente vê Pedro que pede para ir até Jesus. E Jesus fala: venha. E Pedro está caminhando sobre as águas. Quando ele para de olhar para Jesus e começa a observar os ventos que estavam ao redor dele, o que acontece com Pedro? Ele começa a afundar. Assim também comigo, com você, com nós. Às vezes estamos passando um momento de milagre, mas a gente para de olhar para essa palavra aqui. Para de olhar para Jesus. E o que acontece conosco? Começamos a afundar.
Essa palavra nos exorta e nos lembra que Ele é Pai e que se a gente se manter firmemente olhando para Jesus, o milagre vai acontecer nas nossas vidas. Aqui a gente poderia achar que Pedro foi um homem de pequena fé. Mas como diz o pastor Cláudio Duarte, né, que eu gosto às vezes dele, às vezes eu ouço um pouquinho, quando ele fala, mas e os que ficaram no barco? Né? Se Pedro era um homem de pequena fé, e os que nem desceram do barco? Como eu posso chamar esses homens? Se eu ou você estivesse nesse barco, a gente iria descer? Ou será que a gente ia ficar ali no barco, escondidinho, quietinho? Não sei, gente, não sei. Você desceria do barco, amor? Ou você acha que você ficaria ali no barco? Desceria. Porque mesmo assim, eles vendo os milagres, a multiplicação dos pães... Eles tinham acabado de presenciar a multiplicação dos pães. Mesmo assim, duvidaram. Ainda falaram, verdadeiramente tu és filho de Deus. Filho de Deus. Verdadeiramente. Só após Pedro andar sobre as águas, né? Que eles mencionaram, verdadeiramente tu és filho de Deus. Gente, é isso. Por isso que eu falo, a nossa história com Jesus é muito no particular. É muito você e o Pai, o Espírito Santo e Deus, né? É a Trindade, é Pai, Filho e Espírito. Então, Deus trabalha realmente no nosso íntimo, no nosso particular. As histórias que você está escrevendo com Deus, ela é tão única, tão sua, como a minha com Ele é tão única, tão minha, né? É tão íntimo. E também na hora que eles olham, né, amor, Jesus vindo no mar, e eles falam assim, é um fantasma, né? É um fantasma, gente, meu Deus. Eles ainda eram meninos na fé, né? Eles estavam realmente sendo forjados. O caráter de Cristo estava sendo forjados. E também assim comigo, com você, né? Quando a gente passa uma adversidade, seja uma doença ou um momento difícil, na realidade o nosso caráter está sendo forjado, né? Nós estamos sendo aprimorados na graça de Cristo. E essa foi a palavra de hoje, tá? E todos que tocavam na borda do manto de Jesus eram curados. Então que a gente possa tocar, que essa palavra possa tocar em nós, no nosso coração. Se você precisa alcançar um milagre, se você precisa da graça de Jesus sobre a sua vida, o meu desejo é que nós, eu, você, nós, sejamos alcançados pelo amor de Cristo, né? E a bondade dele, a misericórdia dele, que se renova toda manhã. Como diz o Di, né, amor? Eles já tinham tido grandes experiências com Jesus, né? Eles tinham acabado de ver a multiplicação de 2 pães e 5 peixes para mais de 5.000 homens. 5 pães, 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Obrigada, amor. Então, eles já tinham visto isso e ainda não era suficiente. E aqui a gente percebe que Jesus vai construindo com eles uma linda história. História de amor, história de paixão, compaixão. Jesus é lindo, gente. Jesus é maravilhoso. E essa palavra realmente são lâmpadas para os nossos pés. Meu amor, você quer fazer mais alguma pontuação? Alguma coisa a mais? Não, só isso mesmo que falaram. É isso mesmo? Então é isso, gente. É isso, né, amor? Eles tinham duvidado mesmo assim, né? Mesmo depois de tudo, eles tinham duvidado. E quantas vezes nós, né? Vamos fazer uma listinha aí essa semana de tudo que Deus já fez por nós e de tudo que nós queremos alcançar. A questão também assim de Pedro andando sobre as águas. Quando assim ele percebe o vento, ele desvia. É igual a gente, quando está focado em algo na fé, focado no serviço, focado em algo, qualquer tribulação, qualquer balanço, a gente começa a querer afundar. Exatamente. A gente não foca na fé. Mas não é o vento que estava derrubando Pedro, né? Não é o vento que está derrubando você ou eu, é o nosso olhar. Se o nosso olhar estiver firmemente em Jesus, dificilmente a gente vai afundar. Então eu convido você a olhar para Cristo, a se fortalecer olhando para o nosso Pai.
Como que a gente vai se fortalecer, gente? Através dessa palavra, através da nossa oração, através do ir ao culto, de ir à missa, de aprender mais do reino, de se alimentar mais das coisas do alto. Essa palavra aqui, ó, você vai abrir na sua casa e você vai conseguir ler. E o Senhor vai se revelar para você. E você vai orar, você vai ajoelhar. E você vai frequentar a missa, o culto. Você vai buscar as coisas de Deus. E você vai estar com a direção ali, ó, focado em Jesus. E não vai afundar. Porque você vai permanecer olhando para o Senhor da tua salvação. No final dessa história toda, a gente o reencontra. Se tivermos Ele como único Senhor e suficiente Senhor da nossa vida. Tenho certeza que eu e você será salvo pela misericórdia dele, porque nem eu, nem você somos perfeitos ou bons. Se há algo de bom em mim ou em você, é dele, e o ruim é nosso mesmo, a nossa natureza. É isso, amor? É isso. Gente, uma excelente semana na presença de Deus, que você possa refletir nessa palavra essa semana, tá? E que você possa ter um capítulo lindo essa semana de experiência com o teu Pai, com o nosso Pai. Uma semana linda, iluminada e abençoada por Jesus Cristo. Amém? Vem dar tchau, pessoal, amorzinho. É que a câmera a gente tem que focar ela, né, amor? Parecendo nós dois. O que você acha? Assim fica bom? Fica bom. Até mais. Uma boa noite, gente. Boa noite. E um bom dia, uma boa tarde na presença de Deus. Semana inteira.